CBN Cuiabá nessa manhã, a doutora Graciele Navarros, ela que é nutricionista. Bom dia, doutora, seja bem-vinda à CBN Cuiabá. Um ótimo 2024, obrigada aí por compartilhar esse comecinho de ano aqui conosco, por aceitar nosso convite, é um prazer recebê-la. Bom dia, Camila, bom dia, ouvintes da CBN. É um prazer começar 2024 com tudo, né? Trazendo aí mais saúde e qualidade de vida para as pessoas. Deu aquela exagerada, Pedro Panocchio? Pode sempre, né? Final de ano, né? Já viu, né, Camila? Sempre um pouquinho mais, a gente exagera um pouquinho. Mas vamos colocar a ordem nesse 2024, a doutora vai nos ajudar. Bom dia, doutora, seja bem-vinda. Bom dia. Pois é, vamos falar um pouquinho nesse comecinho de ano aqui, a nossa primeira entrevista desse 2024. O seu Nelson Lopes já mandou pra gente, falando que comeu bastante nesse final de ano. Também fez ele mandou uma carinha, doutora, que eu imagino que era ressaca. Vamos saber também, para quem deu uma exagerada na comida, na bebida. Júlio César também falou que ontem entrou no churrasco com maionese. E a gente sabe, né, que nessa reta final de ano aí as pessoas costumam um pouquinho, né? Momento de celebração, dá aquela exagerada, cada um leva ali um prato para ceia, vira aquela infinidade de comida, tem doce, tem bebida, tem tudo. Mas aí a gente não pode falar do que já passou, né? Mas quem tá tentando dar uma reequilibrada, dar uma oxigenada, vamos dizer assim, após esse período aí de festividades, eu queria que a senhora começasse contando um pouquinho para nossa audiência, né? As orientações, o que o pessoal, como diz o ditado, né? Meteu o pé na jaca, o que a gente pode fazer, doutora Graciele? Bom, o primeiro passo é que a gente entenda que esse momento de festas de fim de ano vai acontecer, né? A gente vai ter celebrações, mesa farta, graças a Deus, mesa farta. E poder celebrar com a família, com quem a gente gosta. E também, né, partilhar de um momento de alimentação é muito importante. E aí começar 2024 traçando metas reais, organizando essa saúde, organizando essa vida, eu acho que isso é muito importante. Então eu falo que para começar a gente precisa primeiro definir o que eu quero para minha vida de 2024, o que eu quero para minha saúde de 2024. Eu acho que quando a gente organiza um pouco do que eu quero, fica mais fácil para que eu direcione. Uhum. Então, identificar. Eu preciso perder peso, eu preciso dormir melhor, eu preciso iniciar atividade física. O que está mais incomodando, que você percebe que não tá legal para o seu dia a dia. Traçando metas, eu acho que você já consegue organizar um pouquinho mais isso, né? Eu sempre falo que é entender o porquê que eu estou fazendo essa mudança, o porquê que eu quero mudar isso. Eu quero, por exemplo, mudar para ter um sono de mais qualidade, ter mais longevidade, emagrecer. Então, isso direciona um pouquinho mais para que você estabeleça metas. E metas reais. O que seria metas reais? Eu quero emagrecer 20 quilos em 30 dias. Isso já é um pouco, né, fora da realidade. Então, eu definir, eu quero emagrecer 1 quilo no mês, 2 quilos no mês. Então, você vai diariamente alimentando, né, e cuidando dessa meta para que isso seja atingido. Agora, doutora, quando a gente fala, né? Ok, final de ano é tudo, digamos, permissivo até certo ponto, né? Mas, eventualmente, a pessoa exagerou, assim. Quais seriam os alimentos mais vilões, digamos, naquele período de final de ano que a pessoa exagerou e que vai ter dificuldade até para dar uma recuperada nesse início de ano? Eu acredito que o que mais faz parte nesse período é a bebida alcoólica. Isso faz muito parte da rotina. Além da bebida alcoólica, o excesso dos carboidratos e das gorduras, né? Eu sempre venho orientando os meus clientes que montar o prato faz diferença. Você pode comer sim um carboidrato, mas não 2, 3 tipos em um único momento, né? Comer todas as proteínas possíveis. Então, isso faz diferença. Para quem exagerou, o mais importante é voltar o mais rápido possível para uma rotina. Então, hidratação, consumir saladas, consumir frutas, porque isso vai ajudar muito o fígado a voltar ao funcionamento normal, que é o órgão que faz essa limpeza, esse detox, né, do nosso corpo. Então, isso vai auxiliando bastante para que essa pessoa volte ao normal. E doutora, ainda pensando nisso que a senhora está falando, né, dos alimentos mais indicados, né, nesse período aí de pós-festas, que vão nos ajudar a dar uma equilibrada, é recomendado também algum tipo de bebida diferenciada, algum chá, né, a gente fala muito, até vi que a senhora postou ali também o suco detox nas redes sociais, tem algumas bebidas também, ou chás, ou algum tipo de suplemento, algo que é mais indicado também nesse período aí de volta à normalidade, digamos assim? Água eu acho que é o primeiro ponto, hidratação,
30 ml vezes o seu peso é o ponto principal. Depois disso, você pode sim implementar o suco verde, como eu fiz lá na minha postagem, né? Explicando os benefícios de cada item, de cada ingrediente. Então, isso ajuda muito o fígado a fazer essa limpeza. E gosto muito do chá de cavalinha, porque o chá de cavalinha, ele faz esse processo de reduzir o líquido do corpo. A gente se alimenta, pelo fato de estar se alimentando de qualidade ruim, né? De uma má qualidade. E aí, utilizar o chá de cavalinha, ele vai ajudando a diminuir a retenção de líquido. Os alimentos de má qualidade vai fazendo a gente ficar mais inchado. Então, é muito possível a pessoa pesar hoje, amanhã, e ver que está 2, 3 quilos acima do peso. E isso também é um indicativo de retenção de líquido. Então, explorar esses 3 itens, eu acho, esses 3 possibilidades, água, suco verde e o chá de cavalinha, acho que vai ajudar bastante. Vai dar um up. E essa situação, doutora, ela pode ser acompanhada ali de vitaminas, também outros remédios, nesse sentido de desintoxicação? De ajudar? Sim, é possível. Porém, eu digo que utilizar as vitaminas sem uma orientação personalizada, avaliar quais são as queixas, quais são os sinais, os sintomas, eu acho que talvez não seja tão interessante. Acho que orientações básicas como essa você já pode implementar, mas implementar ou suplementar por conta própria vitaminas, minerais, aí eu acho que a gente já precisa de um acompanhamento, de um atendimento, até para não ter uma hiperdosagem ou uma superdosagem de vitaminas. Nesse momento a gente tem muito acesso às redes sociais, né? E vez ou outra a gente vê assim, um profissional dando as dicas. Que cuidados a gente precisa ter nesse sentido? Uma vez que a senhora sempre pede no sentido de você buscar uma orientação profissional, né? Eu falo que buscar o acompanhamento nutricional vai te dar muito norte para saber quais são as suas maiores necessidades. E ter um acompanhamento regular. Eu acho que isso faz diferença, porque mudar os hábitos não é uma tarefa fácil. Nós sabemos que a maioria das pessoas que querem buscar uma mudança de hábito inicia de forma muito radical e nem sempre isso é interessante, não é duradouro. Na maioria das vezes não é duradouro. Então, desculpa, eu estou dizendo isso até porque na nossa conversa de final de ano houve essa coisa, e aí surgiu uma pessoa falando sobre um chá de banana, que acho que é uma onda atualmente na internet. Sim. E a minha pergunta é para as pessoas terem cuidado, de repente ver um chá que pode funcionar no sentido para uma pessoa, mas não funciona necessariamente para todo mundo, né? Quais são os cuidados que a gente precisa ter nesse sentido? De ver uma coisa na internet e não praticar logo na sequência. Justamente, de procurar orientação mesmo. Nem sempre aquilo que serve para uma pessoa serve para outra. E isso também não só para bebidas, mas para suplementos, para medicações, para itens milagrosos, né? Para estratégias milagrosas, para um resultado rápido. Por muitas vezes os efeitos colaterais são muito grandes e isso pode sim levar a um grande prejuízo para a saúde dessas pessoas. É isso, essa palavrinha que a doutora usou, né, Panoc, também, essas situações milagrosas, elas não existem, né, doutora? É algo que a gente tem que sempre ficar atento, né? Aqueles anúncios, como o Panoc falou, no Instagram da vida, no TikTok, é uma coisa pra gente também pensar bastante, porque não existe nada que vá resolver determinada situação da noite pro dia, né? E pode colocar também em risco a saúde das pessoas, né? Sem dúvida. E por muitas vezes a pessoa compra, tem efeitos colaterais e acaba se arrependendo. E o que eu sempre reforço, aquele peso que você adquiriu por 10 anos, por 5 anos, ou aquela situação do sedentarismo que você já vem carregando há muitos anos e em 30 dias eu já quero que tudo isso se resolva, né? De forma muito imediatista. Então, às vezes a gente tem um pouco disso, né? Então, cuidar para que não seja tão depressa, porque o prejuízo chega. 8h45. Para quem está chegando agora na audiência, a gente estava conversando com a doutora Graciele Navarros, ela que é nutricionista, está nos dando aí algumas dicas para quem deu aquela exagerada, também quem quer ter uma alimentação um pouquinho mais equilibrada ao longo de 2024. Eu ainda quero falar mais sobre esse assunto, doutora, mas só dar uma atenção aqui, era até algo que a gente ia questionar, mas também está chegando mensagem aqui da Luciana, falando, né, as festas de final de ano acabaram, mas a criançada ainda está em casa, muita gente de férias ainda,
se tem alguns cuidados que a gente tem que ter nesse momento também em relação à alimentação dos pequenos, né? Aí até acrescentando aqui, às vezes os pais voltam a trabalhar, né? A criançada fica ali um pouco mais em casa ou talvez em colônia de férias, acabam abusando também um pouquinho nesse período, né? De doce, refrigerante. Tem que ter uma atenção também redobrada com os pequenos nesse momento, doutora, até para responder a Luciana, mas já respondendo uma curiosidade nossa aqui também. Sem dúvidas, a criança ela precisa também manter bons hábitos, até porque nesse momento ela está em uma fase de desenvolvimento alimentar, aprendendo. Então, o máximo que puder ter uma alimentação menos ultraprocessadas, com menos biscoitos recheados, menos salgadinhos industrializados, hidratar bastante, optar por bebidas naturais, como sucos naturais ao invés dos sucos industrializados. Aquele bolo simples que era comum, que a nossa avó fazia, né? Se essa mãe não tem possibilidade de preparar, hoje tem empresas que fazem essas refeições, então também dá para adquirir e assim manter hábitos e nunca esquecer de frutas também, verduras. A gente sabe que essa idade a gente tem um pouco mais de resistência, de aceitação, mas aí preparem um bolo, preparem uma torta, preparem um suco e assim vai tornando a alimentação dessa criança mais saudável. Dá uma equilibrada, né, Pedro Panó? Aqui lembrar também que o exemplo vem dos grandes, né? Não adianta nada você comer uma pratada de bolo de chocolate ali, que a criança vai comer uma folha de alface, uma fruta que aí não vai dar certo. Doutora Graciele Navarro está conversando conosco. Há pouco, doutora, quando a senhora falava, até respondendo ao Pedro, sobre essa questão, né, de tentar equilibrar um pouquinho a nossa alimentação, a senhora falava, assim, de não fazer nada de forma muito radical, né? Tem alguma dica, alguma orientação para quem está nos acompanhando, quer ter hábitos mais saudáveis, né, nesse comecinho de ano? Como é que a gente pode começar esse processo de adaptação de uma forma mais tranquila? Às vezes tem aquelas pressões, né? Passa o final de ano, todo mundo se esbalda e tá chegando o carnaval, já quer ter aquele corpo de milhões e fica, né, aquela pressão não só interna, mas também externa. Como é que a gente pode fazer esse processo, né? Como a senhora falou, tem nada que é feito do dia para a noite, mas para que a gente comece a ter hábitos alimentares um pouquinho mais saudáveis, mas também sem aquela neurose, sem toda aquela pressão que existe quando a gente fala, né, em relação à alimentação. Tá. Eu gosto muito de orientar a lei dos 5. O que significa isso? Ter 3 frutas no dia e 2 vegetais. Então, acredito nisso vai ajudar muito, porque aí eu falo que até incluir, ao invés de somente retirar. Então, incluir, isso é muito comum as pessoas não consumirem frutas, não consumirem verduras. Então, a lei dos 5 eu acho que funciona muito. Além disso, o consumo do carboidrato. Se hoje você come 2 colheres de servir, que é aquela grande de arroz, come uma, diminua. Então, eu acredito que essas 2 estratégias podem ajudar bastante. E é claro que o exercício físico é algo que conta muito para a mudança do hábito, para o bem-estar, para a disposição. E digo que conecta também com a mudança do hábito. É muito mais fácil você estar conectada quando você está fazendo exercício físico e está cuidando da alimentação. Então, os 2 juntos são grandes aliados para uma qualidade de vida, para um bem-estar. Agora, doutora, a gente sempre escuta muito assim, falar de regras, né? E o ser humano não gosta muito de seguir regras. Sim. Como é que a senhora faz para lidar com isso? Nós temos um fujão aí, um tal de Gustavo de Oliveira, que ultimamente anda postando foto de hambúrguer, né? Eu sei que... Tô sabendo disso. Então, como é que faz para lidar assim com alguém que, ok, começa o ano bem, mas daqui a um momento começa a fugir um pouco das regras, foge um pouco do caminho previsto no início do ano? Bom, a minha orientação nesse caso é sempre que a gente trabalhe aquela regra do 80-20. 80% da alimentação mais saudável, 20% da alimentação, tendo um pouquinho dessa alimentação mais prazerosa, que traz mais uma sensação de bem-estar quando eu me alimento com coisinhas que são mais palatáveis, né? E para esse caso, talvez estabelecer regras. No sentido de, ok, eu vou consumir o hambúrguer, mas eu vou consumir o hambúrguer no máximo 2 refeições off, né? Não é aquele dia do lixo. Entendi. Mas estabelecer metinhas, eu acredito que a pessoa, ela se sente um pouco mais tranquila
não que eu não possa de sentimento de restrição, mas ela pode comer, mas com uma frequência menor, até porque com o tratamento essa pessoa ela começa a identificar que o resultado dela não está sendo o quanto ela buscava, o quanto ela gostaria, e aí ela começa a entender que é possível comer de tudo, mas não tudo. Sim. E assim a gente vai começando a mudar. O hábito, ele não é algo que acontece do dia para a noite. Então, isso também é importante a gente reforçar. Às vezes a pessoa quer começar o ano já tirando tudo, sendo que ela comia doce todos os dias, ela não quer mais comer doce. Então, identificar também esses pontos para que a pessoa consiga manter essa mudança. Sim. E essa mudança de hábito, doutora Graciele, ela é sempre muito difícil para todo mundo ou tem algumas pessoas que elas conseguem, né, se adaptar a essas mudanças com uma maior facilidade, até, né, na experiência que a senhora tem atendendo ali aos seus pacientes, né, a senhora observa isso que varia muito de pessoa para pessoa quando a gente fala, né, de uma mudança, de ter um hábito ali mais saudável, isso impacta ali, tem uma dificuldade muito grande de uma forma generalizada. Eu acho que a dificuldade acontece quando a pessoa não tem tanta clareza, né, do que realmente ela quer. Quando ela identifica que, poxa, a minha digestão não tá legal, eu tô cansada, eu tô indisposta, ela vai ter um pouco mais de dificuldade de aderir ao tratamento. Mas quando ela consegue passar por essa experiência de que mudar os hábitos, mudar a alimentação, vai trazer esse benefício, fica um pouco mais fácil. Só que a gente também tem que considerar como é que foi a criação dessa pessoa, como é que foi a implementação dos hábitos dessa pessoa, como ela foi direcionada à alimentação. E quando ela sentava à mesa, a mãe falava, tem que comer tudo que está no prato. Isso são pontos que a gente também precisa identificar. Os gatilhos. Os gatilhos que fazem essa pessoa buscar o alimento. Eu já tive casos onde a pessoa, ela passou muitas necessidades na fase da infância e hoje ela desencadeou um quadro onde ela passou a comer muito, muito. Por quê? Porque hoje ela tem um poder aquisitivo melhor e aí ela ainda tem aquele pensamento de escassez, que vai faltar, mas hoje eu tenho, então eu vou comer. Então, esses pontos precisam ser identificados quanto à questão da mudança de hábito, porque não é realmente uma tarefa fácil. Mas quando se tem uma estratégia e quando a gente vai reforçando ali, olha quantas coisas você melhorou, vamos implementar isso agora. Eu falo que de forma bem gradual, o resultado chega. Agora, doutor, eu já observei que a senhora gosta de estabelecer metas, né? Isso é interessante, porque a minha pergunta vem no sentido de essa coisa do estabelecer metas. A senhora leva em consideração as condições, as variáveis de cada um. Aí eu falo de vários aspectos, do ponto de vista histórico, em termos do que a senhora falou de família, mas também do aspecto financeiro. Como é que é criar uma receita levando em consideração essas diversidades? Se me permite até, favor, Panoc, né? Às vezes a gente até conversando ali em grupos, né? Enfim, vou buscar uma nutricionista. Mas só vou ter dinheiro para pagar a consulta, eu não vou seguir nada do que ela vai me passar. Então, nem vou. É comum, né, a gente escutar as pessoas falando, porque associam essa questão de uma alimentação mais saudável a um valor muito elevado. Então, eu queria que a senhora também falasse um pouquinho sobre isso, aproveitando aí o questionamento do Pedro, Panoc. Perfeito. Eu falo que isso varia um pouco de conduta por profissional. Qual que é a metodologia que eu gosto de utilizar? Quando o paciente vai fazer a avaliação comigo, ele faz um recordatório alimentar. Então, ele me descreve o que ele come. E aí, a partir disso, eu vou elaborando o planejamento alimentar. Então, eu monto o plano alimentar junto com esse cliente, para que aquilo que ele come já seja melhorado. Por exemplo, a pessoa come pão francês com manteiga e um leite com café. O pão francês, ele tem uma velocidade de absorção muito rápida. Então, ele ainda pode, melhorando essa alimentação, ele ainda pode manter o pão francês, mas se ele colocar uma proteína dentro, eu já tenho um grande benefício. Então, a velocidade que absorve esse carboidrato é muito mais lento. Então, por que não manter o pão francês, que já é o hábito dessa pessoa, e implementar uma fonte de proteína? E isso não é algo que tem um custo tão elevado, né? Frutas, verduras, não é algo que é tão caro. Então, estabelecendo a orientação da Lei dos 5, isso também é bem possível. O que ela come no período da tarde? É possível implementar a mesma regrinha. Se eu estou comendo isso, eu implemento mais alguma outra coisa. Vamos supor, à tarde, a pessoa come ou novamente o pão francês, né?
come de manhã e come à tarde. Ao invés dela comer o pão francês à tarde inteiro, ela implementa uma fruta. Então, ela come uma fruta, meio pão francês, e ela já vai estar conseguindo implementar um alimento mais saudável e comer menos carboidrato. Então, são estratégias que não é mirabolante, mas que a gente precisa ter um profissional para pegar na mão dessa pessoa e falar, é esse caminho que você precisa seguir. Senão, ela tira todo o carboidrato, ela para de comer carboidrato de manhã, ela para de comer carboidrato no almoço, ela para de comer à tarde, aí ela não consegue seguir, e ela imagina que para fazer uma dieta precisa ser coisas muito caras, mas não, é possível adaptar muito bem à realidade dessa pessoa. Doutor, essa questão da idade também, né? A gente sabe que, a depender da idade, tem o corpo, a fisiologia vai mudando. Eu vou fazer já uma consulta aqui. Aproveita. Depois dos 40, a coisa não parece ser tão simples. A gente vai no carboidrato e depois... Porque até anteriormente, aos 30 e pouco, não tinha essa preocupação, não tinha uma panchetinha aqui, mas agora, menino, você exagera um pouquinho na bebida, fica difícil retomar um consenso ali. De fato tem essas diferenças? Como é que trabalhar especificamente cada situação? Tem sim. A gente, quando se faz o cálculo, né, a avaliação, a gente faz através de sexo, através de idade, né, altura. Então, isso varia realmente. Mas vamos considerar que antigamente nossa atividade era, eu falo até por mim, antigamente eu pegava condução, ia, voltava, andava, ia para lá e para cá. Hoje não, hoje já carro, já tem um pouquinho mais, né, de tranquilidade, um pouco mais de conforto, e isso de certa forma influencia. E por muitas vezes o metabolismo também ele vem alterado pelo fator atividade física. Às vezes a gente não se exercita com frequência porque o trabalho toma conta da nossa rotina. Às vezes a gente vai descansar, fica deitado. A alimentação, a gente tem mais acessos. Então, também isso faz diferença para o processo do ganho de peso. Mas, de fato, isso pode sim influenciar na dificuldade do emagrecimento. Eu ouço muito, principalmente mulheres que estão na menopausa, ou que tiveram 2, 3 filhos, que a dificuldade para o emagrecimento, ela acontece. De fato, realmente, o metabolismo vai mudando. E por isso é tão importante a gente começar o quanto antes o cuidado. Porque quando chega em uma idade um pouquinho mais avançada, a gente fala, ei, tô comendo a mesma coisa que eu comia antes e o resultado parece que não vai, eu não consigo. Antes eu ouço muito, ficava uma semana sem me alimentar com carboidrato, ou comia mais fruta, ou fazia mais exercício físico, e o meu emagrecimento, eu entrava no vestido do fim de semana. Hoje já não é mais a mesma coisa, e de fato não é mais a mesma coisa. Por isso que eu falo, planta agora, para colher lá na frente, porque se deixar a situação ficar mais crítica na frente, para retornar um pouco mais difícil. Já é 8h59, tá na hora do repórter, Pedro Panocchi? Quase. Tá quase? Dá para soltar, então, esse áudio do Pedro Paulo? Ele que é nosso corredor, doutora, tá sempre aqui conosco, mandou uma mensagem, não foi nem uma pergunta, compartilhou conosco um pensamento nessa manhã. Xará, bom dia, Pedro Paulo, feliz ano novo para todos vocês aí, a Graciela, a Camila. Essa questão que você comentou aí, eu vejo o seguinte, a partir do momento que você imprime no seu dia a dia o FFCD, força, foco, fé, consistência e disciplina, faça sol, faça chuva, você tem um compromisso com você mesmo. Então, um grande abraço. Tá aí, Pedro Paulo, doutora, participando aqui conosco. Ele que já até compartilhou aqui, já correu hoje de manhã, mesmo debaixo de chuva, tá aqui sempre na nossa companhia. O repórter tá chegando, eu vou pedir para a senhora ficar só mais uns minutinhos para que a gente possa se despedir com tranquilidade, para que ele não nos interrompa. É bem rápido, a gente tá de volta, vamos acompanhar os principais destaques do país. De terça-feira, dia 2 de janeiro de 2024, a gente tá conversando nessa manhã com a doutora Graciele Navarros, ela que é nutricionista, e a gente aproveitou o intervalo para fazer uma consulta particular. Doutora Graciele, a gente está quase caminhando aqui para a nossa reta final da nossa conversa, mas já agradecer a senhora pela participação. Aí, ó, o chefe está chegando, está precisando também de uma nutricionista, não dá não? Já deu uma secada, né, chefe, nos últimos dias. Passou a fazer exercício, já está mais fininho. Mas, doutora, eu queria que a senhora ficasse à vontade, né, para reforçar alguma orientação nesse momento para o nosso ouvinte, deixar aquela dica também para quem quer começar aí 2024 com uma alimentação mais saudável,
mas sem aquelas pressões todas. E também para quem precisa ter um pouquinho mais de disciplina. Thaís, eu tava falando aqui, ó, que ela é muito indisciplinada nos bastidores. Fica à vontade, doutora. Bom, primeiramente agradecer, né, o convite de conseguir trazer informações para as pessoas. Mas se eu pudesse dar um conselho, né, eu daria 2 conselhos. O primeiro, estabeleça a meta que mais te incomoda. Aquilo que realmente no seu coração está te incomodando. Eu preciso mudar o meu peso porque minhas roupas não cabem mais. Foca nisso, comece a mudar gradativamente. E a segunda orientação é constância. Se você tiver constância naquilo que você eu preciso consumir menos carboidrato. Foca nisso, faz isso, depois entra para outra meta. E assim o resultado vai chegando, tá? Então, isso seria ali 2 pontos bem importantes, como o Pedro Paulo, né? Pedro Paulo falou há pouco. Falou, constância, né? Disciplina, constância. E você vai repetindo essa ação e esse resultado vai chegar, tá? Eu desejo um 2024 para todos de muita prosperidade, saúde, qualidade de vida, e contem comigo para o que precisar. E quem quiser conhecer mais do meu trabalho, vou deixar aqui fazer um merchan. Fica à vontade, eu já vi lá, já tem muitas dicas, a doutora Graciele grava bastante vídeos, né, muitas orientações, sim, bem legal o trabalho. Sim, deixam bastante conteúdo que de forma gratuita já pode ajudar, porque essa é a minha missão, realmente oferecer qualidade de vida para as pessoas. O meu Instagram é @gracenavarros, com S no final, nutricionista. E vai ser um prazer receber vocês. Podem mandar direct, dúvidas, enfim, estou lá à disposição para ajudar. Obrigada. Eu nem perguntei se tinha mais algum outro questionamento, Panoc. Desculpa, saí atropelando aqui todo o processo. Obrigada, então, doutora Graciele Navarros conversou conosco. Quiser conhecer um pouquinho mais também do trabalho dela nas redes sociais. A gente vai fazer uma pausa bem rapidinho, já já a gente está de volta por aqui.